Olá, pessoal, boa noite! Estamos aqui em mais um Dose Dupla, todas as quartas-feiras às 19 horas. E dessa vez, mais uma vez, excepcionalmente numa terça-feira, né? Até porque amanhã em alguns locais do Brasil será feriado, né? Então vamos deixar o pessoal tranquilo aí nos feriados. E hoje vamos convidar aqui uma pessoa sensacional para participar aqui do nosso da nossa live. Nós vamos falar de todo aquele processo que acontece antes de se ir para, né, de se tocar o projeto, ou seja, desde o que acontece antes do projeto, desde o que acontece da ideia até que você jogue o produto no mercado. E para isso a gente vai chamar com um cara que é fera em inovação. Bem-vindo, professor Tenório! Olha ele aqui, ó. Vamos chamar ele aqui. Eita, cadê o professor Tenório? Vai ser demais, né? Peraí, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que ele tava aqui, né? Sumiu. Ah, agora sim, peraí. Aí, pronto. Tudo bem? Olá, meu querido amigo Tenório, como é que você tá? Olá, Júlia, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tudo tranquilo, vamos ajeitando as imagens, né? Sim, vamos nos posicionar melhor aqui. Acho que eu estou muito próximo e tal. Galera tá entrando aí aos pouquinhos. Muito bem-vindo, nosso amigo, colega, gerente de projeto, consultor, pai, dançarino, um monte de coisa, né? Tenório Barreto, uma grande figura aí, pô, mestre nessa área aí de inovação, né? De metrologia também, né? Tem muita coisa para contar para gente, até porque hoje a gente vai falar de um assunto que poucos falam, né, Tenório? O que acontece antes do projeto existir, né? Desde o momento em que há a concepção da ideia até que aquilo tudo vá para o projeto. Mas olha, deixa eu ver aqui, na verdade. A gente trouxe o Tenório aqui para contar um monte de coisa, mas a primeira coisa que ele vai contar para a gente é que aquela história que você me falou quando a gente bateu o papo, né? Caramba, quer dizer então que casamento é um projeto, Tenório? Casamento é um projeto, realmente. Já fui casado 2 vezes e vi que é um projeto porque tem início, meio e fim, né? Já falou isso para a segunda esposa, não? Não, porque também teve fim na segunda. Ah, também teve fim? Já estou na terceira, então agora agora é produto, agora é produto. Mesmo Agora é assim, produto, agora é produto, é a vida do produto agora. agora é só, né, você incrementar, colocar mais Exatamente. valor, Um né? retrofit, um Certo. retrofit de vez em quando, né? Maravilha, uma galera entrando aqui, ó, Jonatas, É, de tô pessoal vendo, da cara. UFRJ também, bem-vindos. Legal. Muito Legal, bom. legal. Um monte de gente prestigiando, começando já. Cara, Som deixa eu te bombando. pedir um favor. O som tá Eu sei legal? que tá ótimo, tá muito bom. Tá? Se tiver dando algum problema, você me avisa, tá? Beleza. Mas vamos lá. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a galera que está aqui quem é Tenório Barreto, da onde surgiu essa história toda de gerência de projeto na tua vida. Enfim, faz o teu. Conta um pouquinho para a gente quem é Tenório. Vamos lá. Muito bem. Tenório Barreto é um carioca, né? Que começou a sua carreira como engenheiro. Eu me formei em 89 e logo depois entrei numa concessionária de energia elétrica, Light, e trabalhei durante muito tempo lá. Trabalhei muito em manutenção, em operação do sistema, ou seja, lidei muito com o setor elétrico durante muito tempo. Até que, em algum momento da vida, eu fiz uma pós-graduação em análise de sistema e depois da pós-graduação me veio a ideia de fazer um MBA em projetos. E aí eu fiz esse MBA em projetos. Logo depois eu comecei a participar como ouvinte de banca de alguns professores, como se fosse um teste, assim, né? Para você tentar entrar nessa área, né? E aí começaram a Uhum. gostar de mim, começaram a gostar da minha performance dentro de aula, e aí eu comecei a dar aula em projetos.
Nesse meio tempo, eu fiz o mestrado em Metrologia e Inovação e consegui trazer a teoria de tudo que a gente aprende em gestão de projetos para o ambiente organizacional. Fiquei à frente de um PMO de inovação durante muito tempo, onde esse PMO, como você mesmo falou, né, Gisele, se preocupava não só com a gestão do projeto, como também os momentos que antecedem o projeto iniciar. Que é uma parte que muitas vezes o gerente de projeto não se importa, muitas vezes nem se envolve, e é uma parte fundamental, que é essa escolha que a gente vai falar um pouquinho aqui. E Legal. Hoje eu dou aula em várias instituições, trabalho em consultoria, em gestão de projetos, em prospecção tecnológica, como eu trabalho muito com inovação. Então, eu prospecto temas ligados ao setor elétrico para serem resolvidos com projetos de inovação. E isso tem sido minha carteira de projetos de consultoria hoje. Também tenho trabalhado agora mais recentemente no setor de alimentos, também na área de inovação. Ou seja, inovação e gestão de projetos andando juntos. Mas como assim no setor de alimentos, inovação no setor de alimentos? É uma empresa ligada ao setor de alimentos, que eu fui contratado recentemente para fazer um trabalho de cultura da inovação. Então, por que eu estou falando isso? Porque além de trabalhar no setor elétrico, né, eu agora estou trabalhando também, estou abrindo frente para outros segmentos além do setor elétrico, já que a inovação ela permeia qualquer segmento, né? Ela é importante para qualquer segmento. Eu costumo dizer que para alguns ela é fundamental. Para outros que são mais estáveis tecnologicamente, ela é importante, mas ela não é uma questão de sobrevivência. Mas para alguns é uma questão de sobrevivência a questão da inovação, como, por exemplo, o setor de cosméticos, o setor farmacêutico. Se não tiver inovação, ele morre rapidamente. O setor elétrico que eu trabalhei durante muito tempo é um setor muito estável. Durante muito tempo ele foi muito estável tecnologicamente falando. Tanto a distribuição, como a geração, como a transmissão, sempre ficaram naquela, né? A geração era por hidrelétrica, a distribuição por fio, a transmissão pela rede de transmissão. Ou seja, não tinha muita mudança assim. Agora, de um tempo para cá, a gente está vendo que o setor elétrico está passando por grande mudança. A geração distribuída, a energia renovável, energia solar, eólica, ou seja, está dando uma reviravolta onde a inovação passa a ser, então, uma mola importante para impulsionar essas empresas. Enfim, a gente tem aí também muita coisa pela frente que vai acontecer, já está acontecendo aí no último ano e que vai acontecer nos próximos anos. A gente vê muita coisa doida que a gente nunca pensou que se tornasse realidade, né, Tenório? E que agora está aí batendo na porta. Hoje eu recebi um videozinho falando, há 10 anos atrás, as linhas de transmissão eram inspecionadas por helicóptero, onde tinha um piloto, tinha alguém para filmar a linha de transmissão, para descobrir aonde tinha problema na linha de transmissão, que elas ficam, né, no alto, né? Tem que ser helicóptero mesmo. Só que hoje em dia é drone que faz isso. Não tem mais piloto, não tem mais a filmagem, tudo o drone faz. Ou seja, você sabe... Em 10 anos, uma mudança que é disruptiva, né? Que é um projeto disruptivo. A questão de drone com rota própria, né? Você sabe, Tenório, que alguns anos atrás, numa turma que eu estava dando aula até aqui na Barra da Tijuca, tinha um aluno que, eu conto isso em sala de aula também, que ele virou para mim e falou assim: olha, professor, eu não vou poder assistir sua última aula porque eu tenho um compromisso profissional, que eu estou indo viajar para não sei aonde, que eu tenho uma empresa. Ele começou a contar a história da empresa dele. Naquela época, ele teve uma ideia brilhante, ele é engenheiro naval, né? Ainda é, né? E o irmão dele, naquela época, tem anos, né? Ele trabalhava num estaleiro e ele trabalhava com manutenção de navios, etc e tal, né? E ele teve uma ideia brilhante, né? Ele resolveu criar uma empresa, o irmão dele fez um curso de piloto de drone, né?
E o que as empresas demoravam 2 meses para fazer em termos de expensão, né, nas embarcações, eles levavam 1 a 2 semanas, cobrando 1/10 do preço que as outras empresas faziam. Ou seja, ele descobriu a pólvora e estava ficando milionário, né? Porque nenhuma empresa queria outra coisa que não fosse o serviço dele, né? E aí eu falei, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar da tua empresa, entendeu? Porque realmente não precisa, não. Vai lá. Depois a gente discute sobre gestão de projetos, porque afinal de contas, esse é o teu momento. Você já descobriu a pólvora, agora quando você precisar de ajuda, você chama a gente que a gente vai lá te ajudar. Mas cara... Você tocou num assunto interessante, que é a questão do valor da ideia, né? Uma ideia tem mais valor que um projeto, na verdade. Muito. Não a ideia é? pode mudar, a ideia tem que ser transformada num projeto, mas ela em si, ela tem um valor danado, né? De mudar a vida de alguém. Você vê, por exemplo, com essas questões aí de Brumadinho, Mariana, hoje as inspeções de barragem são feitas por drone também, nesse caso. Que você não conseguia, você tinha que fazer tudo pelo lado humano, né? Agora, olha o que o nosso amigo Marcelo Magalhães, obrigado, Marcelo Magalhães, sempre presente aí nas nossas lives, engrandecendo as discussões. Olha o que o Marcelo colocou, difícil é bom. O Marcelo é um homem, é o próprio professor Pardal, né? É o cara que mais traz inovação para a face da Terra. Mas o Marcelo está colocando, difícil é manter essa vantagem muito tempo, né? Porque, na verdade, às vezes a gente pode ter uma boa ideia e não conseguir transformar isso num projeto viável. Mas calma, não vai dando spoiler do que a gente vai contar para a galera, não. Antes de mais nada, quem quiser falar com o Tenório Barreto, entra em que site, em que perfil, dá a tua dica aí para a galera. O LinkedIn Tenório Barreto. No Instagram é a página Professor Tenório. E no Facebook também Barreto Tenório. São as páginas. Maravilha. O site eu ainda estou pensando em construir. E tá a minha certo. empresa é a BS Consultoria. B de bola, legal. Comercial, S Consultoria. Mais informações, perfil Professor Tenório, ou no LinkedIn, ou aonde mais você falou? No Instagram, Professor No Instagram. Tenório. Isso. Maravilha. Tenório, e o que você escolheu para a gente fazer o nosso tintim de hoje? O que eu trouxe? Um vinho. Ah, legal! Saúde, tintim, muitas alegrias, muitas felicidades, tudo de bom. Delícia! Amanhã é feriado, a gente pode beber a noite inteira aqui, Tenório. É feriado para quem, né? No Rio de Janeiro não é feriado. Já foi tudo antecipado, né? Enfim, eu não tive feriado nem antes nem amanhã, mas tudo bem. Realmente agora o pessoal esqueceu tudo. Esqueceu domingo, esqueceu sábado. Não tem mais esse negócio de feriado, não. Quem sabe? Mas, cara, olha, eu já vou partir para dentro, já vou fazer pergunta perguntosa, tá? Isso, vamos lá. Conta pra gente o que a gente pode dizer de todo aquele processo que antecede o início de um projeto, ou seja, antes de um projeto, o que acontece? Esse momento da ideia, né? Ou melhor dizendo, como é que você identifica uma ideia boa, como é que você leva essa ideia boa para virar um projeto? Conta um pouquinho desse momento antes-projeto aí. Então, essa questão que antecede, né? Você falou até do Marcelo Magalhães, que gosta de ideias boas, né? Então a gente tem que se aproximar, porque inovação é exatamente o que a gente gosta de trabalhar em projetos. Você não conhece o Marcelo? Conheço, mas eu não sabia que ele tinha esse lado inovador. Olha! Eu sabia. Ganhou agora o Hackathon, né, Marcelo? Parabéns, Marcelo. Agora oficialmente aqui no Dose Dupla também. Legal. Eu trabalho com empresas exatamente que executam projetos, né? Que executam projetos de inovação. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente pensa no antes do projeto, a gente pensa numa ideia. E essa ideia, na verdade, tem uma questão da ideia de um problema, né? Normalmente, alguém tem um problema e você tem uma ideia para resolver aquele problema. Esse é o casamento perfeito. Ideia e problema. E nem sempre dessa ordem, né? Às vezes você pode ter uma ideia e busca um problema busca a ideia. Mas o interessante é que a ideia, ela, por vezes, eu já vi ideias maravilhosas
serem mortas. Por quê? Quando você vai escrever uma ideia no formato de um projeto, dependendo de quem vai fazer isso, ele mata a ideia. Então, a gente tem que ter muita preocupação nesse momento. Às vezes, ideias maravilhosas podem morrer porque são mal estruturadas, mal vendidas. Então, isso já é um ponto que eu vi muito acontecer. E também vi o contrário. Vi ideias ruins serem bem escritas e serem bem vendidas. E também isso acontece. Então, a gente tem que se preocupar muito, quando tem uma boa ideia, em blindar ela com, de fato, uma estrutura, uma musculatura de informação adequada, uma venda adequada, para que ela passe pelo processo e vire, de fato, um projeto e lá na frente vire um produto comercializável de preferência, né? Aquele produto que alguém esteja usando. Então, e aí a gente fala da questão da avaliação multicritério, né? Para você trabalhar uma ideia, é bom você ter uma avaliação multicritério quando você tem algumas ideias. Vou te dar um exemplo. Você tem um problema, Gisele, e esse problema pode ser resolvido por várias ideias. O Marcelo, que está aí na live, teve uma ideia para resolver, eu tive outra, outro pesquisador teve uma outra ideia. E aí, como é que você vai escolher qual a ideia que você vai abraçar para virar um projeto? Você tem que ter um critério, né? Ainda mais quando a gente está falando aí de um ambiente de organizações que tem muito compliance, muita governança. Você tem que dar essa questão da blindagem à própria pessoa que está colocando o projeto para aprovação. Então, você tem que estar autodefensável. E, para isso, uma avaliação multicritério é muito interessante, onde você estipula alguns critérios. O método, uma avaliação multicritério, você pode usar aquele método HP, que é um método com variação par a par, onde você dá explica um pouquinho para o pessoal o que é o método AHP. O método AHP é um método que você faz uma comparação par a par entre critérios. Por exemplo, você tem um critério de sustentabilidade e um critério de avaliação de custo-benefício. Aí você vai perguntar, em relação ao custo-benefício, a sustentabilidade é mais importante, menos importante, igualmente importante? Você vai dar uma nota. E com isso você dá peso aos critérios. Com isso você faz o balanceamento dos critérios. A partir do momento que você tem um balanceamento dos critérios, você consegue, então, atribuir notas ao projeto em relação àquele critério, e vai sair uma nota final dele, comparada com a outra proposta, né? Tem a proposta da Gisele, do Marcelo e de outros. E aí, a proposta vencedora vai ser com base nesses critérios e não no fator preço. Por que isso é importante? Até porque as ideias, eu costumo dizer que uma das características, que a gente vai falar mais adiante, mas eu já vou adiantar aqui um pouquinho, o famoso spoiler, né? Eu vou adiantar, quando eu falei para você sobre diferenças entre projetos convencionais e projetos de pesquisa, eu vou adiantar essa questão da área de suprimento. A área de suprimento, normalmente, está acostumada com o quê? Ela está acostumada em receber uma especificação, cotar e todo mundo atender aquela especificação. Concorda que o formato é esse? Tem uma especificação, a Gisele diz exatamente o que ela quer, escreve numa especificação, dá para a área de suprimento, ela cota e todo mundo apresenta a proposta para aquela especificação que a Gisele colocou. Na inovação, nem sempre é assim. Isso não é possível, Você tem um problema, você não tem uma especificação. Então, a proposta da Gisele vai estar totalmente diferente da proposta do Marcelo. Então, é comparar banana com laranja. E a área de suprimento das empresas não está acostumada a comparar banana com laranja, está acostumada a comparar banana com banana e o preço... E olha lá! O preço do seu fator preponderante da escolha. E não o fator técnico da proposta, que pesa tanto, né, na inovação. E aí, essa questão da ideia, ter uma avaliação multicritério, dá respaldo para essa área também, para a área de suprimento. Você tem um embasamento, você sabe de onde veio.
há um comitê, pode ter um comitê de profissionais que estão participando dessa avaliação multicritério, dando notas, até chegar numa proposta vencedora. Legal. Mas assim, particularmente quando a gente fala de inovação, o que a gente pode, nesse momento, né, obviamente, da escolha do projeto e também da própria. O Marcelo colocou aqui algo que eu achei muito legal. O desafio está na implementação, por isso que os projetos são necessários, realmente, né? Além da escolha, uma boa escolha, você tem que saber implementar, senão você mata a ideia, como o Tenório muito bem colocou aqui, né? Não só na implementação, como na própria concepção, né? Botar o que está aqui dentro da cachola no papel, né? Como dizia lá o meu chefe na época da Odebrecht, não era chefe, era líder, né? Tudo ele falava, ele falava assim, Gisele, ele tem que botar no papel. Se não botar no papel, não funciona. Então tem que botar no papel, né? Então é o seguinte, que você cita aí como particularidades específicas de um projeto de inovação quando a gente está falando de pré-projeto, de antes do projeto existir, etc. e tal? O que você pode dizer para a gente? Por exemplo, essa questão que a gente comentou aqui da seleção e priorização, o pessoal confunde muito, né? Esses dois conceitos. Você pode ter, depois que você escolheu as melhores propostas, usando essa avaliação multicritério, você pode até fazer uma outra avaliação multicritério entre propostas escolhidas. Porque muitas vezes o teu orçamento não vai dar para você fazer tudo que você escolheu. E aí você vai selecionar. O que é selecionar? Olha, essas aqui eu vou deixar para fazer em outro momento. Elas não fazem tanto sentido para esse momento que eu estou vivendo agora na empresa. E essas aqui eu queria fazer. Mas eu vou fazer em que ordem? Aí a questão da priorização. Que o multicritério, de novo, vai ajudar. Para você pontuar esses projetos, quais seriam feitos na frente. Eu queria te fazer uma provocação, Tenório. Por exemplo, muitas das vezes você tem uma ideia brilhante e você sabe, né, que quando você tem uma ideia brilhante, você é chamado de louco, né? Tá louco fazer um negócio desse. Isso não vai acontecer, né? Como é que você faz para convencer e até para que o seu projeto seja priorizado dentro dessas métricas tradicionais, não só dentro de uma organização, como muitas vezes você como cooperado de uma organização, a gente muitas vezes como cooperados das instituições para as quais a gente dá aula, né, a gente sabe que muitas vezes a gente tem ideias brilhantes e a gente não consegue convencer, né? Que as ideias vão adiante e tal, mas dentro de uma organização existem métricas mais fáceis da gente pensar nisso aí, né? Por exemplo, eu estava vendo essa semana um post de um amigo meu, no perfil dele aqui no Instagram, ele fala muito sobre inovação, e ele estava falando que agora um abraço também para o Omar, meu amigo, já foi diretor da Netflix, né? E ele estava postando outro dia um negócio que eu achei muito interessante. Você está vendo muito agora séries, projetos de séries, que se desenvolvem a partir de um filme que fez sucesso, né? Então, assim, isso foi alguém que apresentou esse projeto na Netflix e o troço foi. Você vê que agora, recentemente, no final do ano passado, eu estava assistindo com as minhas filhas uma série do Cobra Kai, que foi uma série que foi... Ela surgiu a partir de uma continuação do futuro, inclusive são os mesmos artistas que fizeram o Karate Kid lá quando eu era adolescente, né? E agora as minhas filhas estão curtindo isso também. Então é uma jogada de mestre, né? Porque você pensa, você está trazendo de volta algo que está no coração da galera que hoje está na minha faixa etária e que vai botar os filhos para assistir porque é uma série interessante para os filhos, né? Então, alguém algum dia teve essa brilhante ideia, bateu na porta do Netflix, ou quem tem o Netflix, falou assim, olha, isso é uma brilhante ideia. O cara podia falar assim, não, vou trazer um negócio que é de 30 anos atrás, isso não vai ter sucesso, isso não vai funcionar. Quer dizer, você vai escutar que você é louco, né? O que a gente pode dizer a respeito dessas ideias brilhantes e que muitas vezes a gente tem dificuldade de priorizar elas ou de um sponsor, né, para nossa ideia, né? Eu vou falar para você o seguinte, essa questão de dizer que é louco ou não vai depender muito do nível da cultura de inovação da organização, né? Se essa empresa, o core business dela é inovação, ela já não vai te enxergar tanto como louca, né? Ela vai te enxergar bem. Porque o core business dela é inovação. Agora, quando o core business dela não é inovação, ela inova, mas a inovação não é a sobrevivência dela,
ela realmente tem, às vezes, uma visão mais imediatista. Ela quer resultados mais rápidos. E a inovação nem sempre traz isso. Um projeto de pesquisa, às vezes, demora anos para você até chegar a um produto viável, né? Então, essa questão da cultura vai pesar muito nessa questão de você conseguir persuadir a tua organização. Agora, importante também você ter um bom gerente de projeto, que de fato queira o projeto, que acredite na ideia e que leve para a organização, para um sponsor que também acredite. Se você precisa de um patrocinador, principalmente quando você trabalha com inovação, senão você fica muito fragilizado, é o que você falou. Imagina, o Tenório, aquele maluco, está querendo aquilo. Não, tem que ter mais maluco com ele. Tem que ter vários malucos com ele. Olha, agora acabou de... Eu falo isso, Tenório, eu sei que a tua área é mais assim, você veio da área de elétrica, agora você está pegando outros barcos aí, mas, por exemplo, agora acabou de entrar uma amiga minha que ela é dona de um buffet, né, já há muitos anos, estabelecido no mercado, e ela está me ouvindo, vou contar a história, e assim, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, a gente sentou para bater papo, ela faz treino na mesma academia que eu, né? E aí ela falou assim, velho, eu preciso inovar, né, a minha empresa e tal, o que eu posso fazer? Eu comecei a conversar com ela, você tem que pensar em produtos customizáveis, que você possa fazer delivery, que você possa entregar, não fica só com evento, não fica só com festa e tal. E ela foi trabalhando com isso antes da pandemia, e graças a isso, né, acho que ela nunca trabalhou, tá me ouvindo aí, acho que ela nunca trabalhou tanto na vida dela como ela trabalhou nessa pandemia, porque ela não ficou presa àquilo que era o passado, ela buscou inovações, mas certamente se fosse uma empresa que não tivesse essa visão, como você colocou, nesse momento aí poderia ter tido dificuldade de colocar adiante. Aliás, eu acho que as empresas mais tradicionais, que tinham, vamos dizer assim, mais avessas à inovação, tiveram aí um revés muito grande durante a pandemia, né? Porque tiveram dificuldade de pivotar, né, para as suas inovações. Olha, na verdade, Gisele, ao longo do tempo você vê muitas empresas que morreram por não terem inovado, né? A tecnologia atropelou várias empresas. Você vê o que aconteceu no setor de fotografia. Você vê no setor de telefonia. A inovação chegou, né, arrebentando, mudando tudo. E quem não tivesse preparado ali ou aberto a mudar, de fato ia... É a famosa lei de Darwin, né? Os adaptáveis sobrevivem. Se você não for adaptável... Você morre, né? Você sabe que assim, a gente saiu completamente da pauta, eu vou voltar para a pauta, mas tá tão interessante aqui o assunto, você está trazendo umas coisas legais. Mas você sabe que essa semana me ligaram do Jornal o Globo. Eu fui assinante do Jornal o Globo durante anos, tá? Até porque minha primeira grande obra foi o Parque Gráfico do Jornal o Globo, né? Eu me formei, fui trabalhar na Odebrecht, aliás, eu já trabalhava antes, e eu ajudei a construir o Parque Gráfico do Globo aqui na Washington Luiz, então tinha um carinho enorme para aquilo ali, então morria de pena de cancelar, apesar de que eu não lia há muito tempo o jornal impresso, né? Eu tinha maior pena de cancelar. Até uma hora que, assim, numa discussão infindada aqui em casa, o pessoal virou para mim e falou assim, Gisele, pelo amor de Deus, cara, isso aí, além de ser um nonsense pagar por um negócio que você não consome, você está contribuindo, né, para a morte de muitas árvores, né? Aí eu falei assim, acho que você tem razão. Aí, bom, cancelei o Jornal Globo, né? Isso foi... acho que no final de 2019. Eles ficam me ligando. Essa semana eles me ligaram me oferecendo 6 meses grátis de jornal entregue na minha casa. Grátis. Não era oferta, não. Era 6 meses grátis, né? Aí eu falei assim, poxa, tantos anos eu fiz assinatura e só agora que eles me oferecem um negócio desse. E aí eu pensei comigo, não, agora eu tomei a decisão, agora eu não quero mais, né? Eu falei, não quero. Aí, mas é grátis. Eu falei, não, mas eu não quero. Você tem outro endereço que você... Não quero nem de graça. Pois é. Aí ela falou assim pra mim, você tem outro endereço? Claro que eu falei outras coisas também, mas isso não veio a casa aqui na live. Depois eu te conto por fora. Mas ela falou, você tem outro endereço que você possa indicar, né, pra gente poder fazer essa cortesia? É um presente que a gente está dando para você. Eu falei, não tenho nenhum endereço. Muito obrigada. A mulher ficou ouvindo, tipo assim, como assim a gente está te dando um negócio, você pagou a vida inteira, se a gente está te dando de graça, não quer, não quer. Para você ver como as empresas são atropeladas.
E aquilo foi uma obra de milhões, foi um troço. Eles trouxeram impressoras de fora, de última linha, um maquinário todo alemão, um projeto da Ecopore, enfim. O que eu posso dizer disso, né? As coisas foram atropeladas e não houve inovação, né? Mas deixa eu voltar aqui para o nosso ponto, que a gente já saiu completamente aqui do nosso script, né? Mas assim que é bom, né, Tenório? Porque aí, né, mostra que o cara está preparado para qualquer negócio. Tá. Como é que a gente faz para conduzir esses projetos de inovação? Quais são os pontos de atenção? E eu vou te colocar aqui mais 2 comentários de 2 participantes. Empresas foram condenadas por não terem buscado inovação antes, perfeito. E outro comentário, marketing, você recebe de graça para voltar e criar o hábito e de hábitos que você já não tem mais, né? Mas, enfim, a pergunta... Exatamente. E a pergunta agora é essa, né? Então, eu queria saber um pouco sobre a condução desse tipo de projeto que envolve inovação e muitas vezes desconhecimento, que é inovação, né? Então, conta pra gente essas particularidades aí. Eu conversei com você, né? Eu falei que eu ia te provocar para você te deixar à vontade para você buscar nas 10 áreas de conhecimento, escolher uma área para falar a diferença de um projeto convencional para um projeto de inovação em alguma área das 10 áreas de conhecimento do PMI. Então, vamos lá. Passei a bola para você. Stakeholders. Stakeholders, muito bem. Quando a gente fala de stakeholder em projetos de inovação, é muito importante que você trabalhe, por exemplo, naquele momento da coleta de requisitos, lá em escopo, né? Você faça várias rodadas de coleta de requisitos. Por que é importante, principalmente em projeto de inovação, você fazer várias rodadas? Porque a pessoa ainda não sabe muito bem o que quer quando você trabalha com inovação. Ele ainda está tateando o escopo. Se você fizer uma rodada só, como muitos fazem, uma rodada só de brainstorm, e aí define a coleta de requisitos ali, isso é muito bom quando você está fazendo projetos que você já está acostumado a fazer parecido. Agora, quando você está falando com a novidade, você tem que buscar novos insights. E aí, é a mesma coisa que eu chego para você, Gisela, vamos fazer uma festa de fim de ano dos professores. E a gente levanta requisitos aqui. Se eu conversar com você daqui a uma semana, certamente os requisitos vão ser outros. Porque você vai ter tido uma semana para pensar, lembrei mais disso, lembrei mais daquilo. E aí a gente precisa provocar na inovação para que as pessoas pensem fora da caixa. Principalmente que tem uma questão muito importante, que as pessoas acham que querem algo. É uma das coisas que eu falo sempre. É aquela história do famoso do cara que se aposenta e vai montar uma posada. E aí, eu quero ir para uma posada, é meu sonho. Muitas vezes o cara vai para a posada, daqui a menos de um ano, o cara, que saco isso aqui, eu não quero ficar aqui. Mas por quê? Porque ele não experimentou ser dono de posada nunca. A pessoa, às vezes, tem sonho de algo que ela nunca viveu. Isso não é sonho, gente. É aquele cara que compra barco e ele compra barco e no outro dia está querendo vender. Então, a pessoa tem que saber experimentar o que aquilo vai ser como produto. E, para isso, você tem que discutir melhor com os stakeholders e envolver esses stakeholders, até porque os stakeholders, durante as fases da pesquisa, eles mudam. Dependendo da fase, você está na pesquisa básica, está mais na fase do setor fabril, quando já está perto de fabricar um produto, os stakeholders vão mudando e você tem que engajar isso ao longo do processo como um todo. Mas porque assim, às vezes é tão inovador o teu projeto, né, que ele ainda nem existe para você experimentar ou para você discutir, né? Porque assim, concordo que você pode fazer. Você tem uma premissa do que você quer. Você idealiza alguma coisa como resultado. Pode até ser que lá na frente o pesquisador diga, olha, apesar de você estar idealizando isso, eu tenho algo melhor para você e você compra aquela ideia. Mas você sempre tem uma ideia do que pode ser melhor para você. Isso é outra coisa que é aquela história de ouvir o cliente, inovação nunca é muito bom. Porque é verdade. Porque o cliente nunca sabe, no âmbito de tecnologia, aonde pode se chegar.
Então, se você for ouvir o cliente, você vai ficar limitado a um escopo que está dentro do conhecimento dele. É aquela história que eu conto em sala às vezes, de quando começou o celular. Todo mundo recebeu aquela cartinha do celular, quando começou o celular. E eu vi muitas pessoas resistirem à máquina fotográfica. Eu não quero máquina fotográfica, não, eu só quero para falar, celular. Mas existe uma coisa em tecnologia que se chama technology push. Quem sabe as tendências tecnológicas mundiais vão empurrando a tecnologia para o cliente, mesmo ele inicialmente não querendo. Lá na frente, ele vai ver que foi o melhor para ele. É o que aconteceu. Hoje todo mundo, na verdade, tem uma máquina e um celular pendurado, né? Porque, na verdade, o mais importante virou a máquina. Mas muitos não queriam ela lá no início. Muitos não queriam nem celular, né? Eu na época, meu pai tá aqui na live, vou mexer com ele aqui também. Meu pai trabalhou anos na Embratel, né? Um cara de fera em telecom aí, mas no início ele foi muito resistente. O celular, eu preciso de celular, eu tenho telefone na minha casa, tenho telefone no meu trabalho, para que eu quero celular? Eu falava, pai, mas e no caminho de casa para o trabalho? Ele, no caminho de casa para o trabalho, eu não preciso falar do celular. Aí eu falei, tá bom. Aí hoje em dia não larga celular, né, pai? Um beijo, pai. Eu sei que você vai ficar pé da vida comigo pelo comentário, mas enfim, faz parte aí da adaptação do ser humano. Olha, o Jefferson Menas está colocando aqui que Steve Jobs já provou isso há muito tempo, né? Que existe aí um technology push, né? Que a gente é empurrado pela tecnologia a aprender geram necessidades, né? Tenório, sabe o que eu queria te perguntar? A gente estava falando de escolha, né? Dentro do portfólio do projeto, né? Agora a escolha tem muito a ver com o alinhamento estratégico da organização, né? Eu estava hoje conversando justamente com uma pessoa que eu vou trazer aqui para falar também, e ela estava falando sobre isso, que às vezes as pessoas usam a palavra estratégia para justificar projetos que não são, que ninguém sabe justificar por quê. É um projeto estratégico, né? Mas não sabem o porquê que ele é estratégico, ou porque há interesses pessoais que ele aconteça, enfim. O alinhamento com o planejamento estratégico, ele é fundamental, né? Você não faz sentido você fazer um projeto que só a sua área queira na empresa. Tem que ter um alinhamento com o planejamento estratégico. Agora, tem um ponto importante. Desde que esse planejamento estratégico retrate, de fato, o que é a empresa. Porque a gente sabe que tem muito planejamento estratégico, que às vezes você está no elevador de uma empresa, tem lá a missão, os valores, a visão, e você diz, será que eu estou na empresa certa? Porque muitas vezes o planejamento estratégico é feito para inglês ver, é feito para cumprir tabela. A empresa, eu tenho que ter um planejamento estratégico. Se é assim, logicamente esse alinhamento não vai fazer muito sentido. Agora, se ele foi feito de uma forma adequada, de uma forma séria, aí realmente os projetos eles têm que ser, na verdade, se você olhar lá um BSC, né, um Balance Scorecard, você olha lá os objetivos estratégicos ligados ao planejamento estratégico, e lá no final, depois dos indicadores e metas, você vai encontrar o quê? As ações. Quem são as ações? São os projetos. Os projetos estão alavancando a estratégia. Então, ele está completamente ligado. Quando você olha um painel de desempenho, de indicadores numa organização, e você vê lá, poxa, tá vendo aquele indicador lá? Melhorou. E o funcionário fala assim, melhorou porque o meu projeto contribuiu para aquele indicador. Quando você cria esse link, é fundamental para gerar engajamento dentro da organização. Então, o funcionário ele se vê ali. Ele entende que o que ele está fazendo está contribuindo para a estratégia empresarial. Isso é um ponto pacífico. Agora, essa escolha, a correta escolha, né, da ideia, né, certamente impacta aí o produto que vai chegar no mercado, né? Como é que você vê isso, né? O Marcelo Magalhães falou ali da implementação, né? Na verdade, a implementação que eu ponto, na verdade, vários passos dessa trajetória aí podem ser pontos para levar um bom resultado ao fracasso.
né? O que seria um bom resultado levar ao fracasso. A escolha, a condução do projeto e o pós-projeto também, né? A chegada do projeto no mercado, o produto no mercado, o pós-projeto, você precisa, de fato, olhar para o produto como algo que foi gerado no projeto e você tem que ter responsabilidade com aquilo. Você não pode simplesmente, o projeto acabou, um gerente de projeto, e achar que a sua fase está cumprida. Você tem que Agora, se então, que preocupar. a gente estava até conversando sobre isso, né, com essa nova visão, né, que o PMI está trazendo aí, quer dizer, nova não, na verdade não é nova, mas agora aceita de uma forma mais formal, né, que a geração de projetos não é só feita por quem está envolvido com o projeto, mas qualquer agente de mudança, né, nós somos todos agentes de mudança. Então a gente tem uma visão muito mais de valor, até a definição de projeto vai mudar, né, vai ser algo voltado para a criação de valor. Então, se a gente não acompanhar o produto depois que ele está no mercado, até para ver as novas versões e melhorias que ele precisa, não adianta nada, né? Porque é aquela questão, né? O sucesso de um projeto, o sucesso do produto vai depender dessa trajetória toda. Um produto vai ter sucesso, logicamente, se aquela escolha lá no nascedor foi bem feita também. Se o projeto foi bem conduzido e se o pós-projeto aconteceu, que é o processo de implementação. É aquela história, né, Gisele? A mortalidade em projetos, é a famosa curva da banheira, né? Ela acontece na inovação, principalmente na inovação, em dois momentos. Quando o projeto sai daquele momento e vira produto, ou seja, acabou o projeto, virou produto. Por isso que em TI o pessoal trabalha tanto com operação assistida para dar um gás a mais na vida do projeto, para quando ele virar produto ele está um pouquinho mais amamentado, né? Um pouquinho mais maduro para seguir a vida dele e não depender tanto, porque eu já vi produto que o produto emplacou e aí começa a dar um problema qualquer. Mas eu quero, vamos então consertar, agora não tem mais dinheiro, o projeto acabou. Já é vida do produto. Em Então, engenharia a gente chama isso de comissionamento, né? Ou seja, você tem um período aí de comissionamento. Em comissionamento. TI fala-se de ambiente de homologação, né? Você fica naquele ambiente de homologação tirando bug, né? Para depois, então, ir para o ambiente de produção. Em TI fala-se muito isso. Mas a preocupação com o produto, eu estava falando da curva da banheira, porque aquele momento que o projeto acaba e o produto entra, é um momento crucial para o usuário desistir. Porque qualquer probleminha que dê, o usuário vai dizer, está dando muito problema esse negócio e é novo. Quando é novo é pior, porque o cara já não está acostumado com aquilo. Ele vai, vou continuar fazendo como eu estava fazendo, porque essa novidade aí não deu certo. Está dando muito problema para mim. Então a novidade tem isso. Ela precisa ser enraizada. Então, se a pessoa não está acostumada com o novo, ela larga de mão, vai para a gaveta. As pessoas têm medo do novo, né? O desconhecido, psicologicamente falando, ele traz um estranhamento a qualquer pessoa, mesmo que o conhecido seja bom. Desconhecido, perdão. E se esse conhecido ele gera algum probleminha no início, a chance dele ser jogado para o lado é muito grande. Eu quis dizer o desconhecido, na verdade, quando eu falei. E o outro momento é o final, né, da vida, quando ele fica obsoleto. Ele fica lá na frente obsoleto e aí ele vira projeto de novo, né? Quando um produto fica obsoleto, ele volta. Por isso que eu falo, projeto e produto é um ambiente cíclico. Na verdade, eles são primos. Eles têm que se dar a mão, porque um alimenta o outro e o outro alimenta o um de novo. Você vê agora nas concessionárias de automóvel, todo ano, novo Sentra, Siena, não sei o que, novo. Na verdade, é o que aquilo? É um projeto antigo que dá uma recalchutada nele e lança de novo. É o quê? Quando ele começa o declínio da curva de vendas, você dá uma puxada de novo num reprojeto para lançar ele de novo no mercado. Isso é possível até um dado momento. Quando ele está totalmente obsoleto, aí não tem jeito, né? Aí ele perde funcionalidade.
como a gente viu aí, a inovação pode matar vários produtos. Fica obsoleto mesmo, não tem como dar uma rearrumada nele. É o que vai acontecer quando vier fortemente o carro elétrico, né? Quando vier o carro elétrico fortemente, aí os carros a combustão vão ter problema. Verdade. Mas isso é outro papo. Aliás, esse é outro papo. A gente fez uma live no final do ano passado aqui com o CEO, né, da Embraer X, né, que ele falou das aeromodelos, né, tipo como se fosse drones tripuláveis e como é que vai ser a cidade que a gente vai poder pousar diretamente no teto dos prédios, enfim, mó barato, né? Alguém está falando aqui alguma coisa interessante. Sair da zona de conforto é muito difícil. No declínio é o momento em que mais devemos investir em planejamento estratégico, né? Realmente. Sabe o que eu queria, Tenório? Que você desse para a gente um exemplo de sucesso e de fracasso, assim, de escolhas, de ideias, assim, que a gente pudesse contar para o pessoal. Olha, você, por exemplo, no setor elétrico, eu tive um case de sucesso muito interessante, que foi desde a pesquisa básica até a pesquisa, até o chegada ao mercado. E aí, as pessoas às vezes não conhecem essas fases, né? Pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, cabeça de série, lote pioneiro, inserção de mercado. São fases de projeto. Pesquisa básica, por exemplo, era o desenvolvimento de um polímero. Mas o polímero eu não sabia onde ia aplicar. Eu só desenvolvi um polímero que tinha uma resistência mecânica boa. Aí eu fui para uma fase de pesquisa aplicada. Era onde eu ia aplicar. Aí a gente aplicou nele naquele espaçador. Não sei se você já viu na rua, que separa os fios, um losangozinho. Você já deve ter visto os fios. Olha para cima que você vai ver. Na rua, você fala de distribuição aérea, né? Distribuição aérea, você vê que tem um losangozinho ali separando os fios. E aquele losango, ele de vez em quando arrebenta por tração, né? Por vento, por várias questões. A questão mecânica dele faz com que ele arrebente e gera manutenção. E esse polímero, então, foi visto, era bom para aplicar nesse produto. Foi aplicado. Aí foi para o desenvolvimento experimental, virou um protótipo. E aí esse protótipo foi melhorado o design, o trilhamento de elétrico, várias coisas. Depois ele foi para a cabeça de série, que é uma aplicação em pequena escala, para validar o conceito do protótipo. E depois lote pioneiro em maior escala, até chegar ao mercado, que é a última fase. Inserção no mercado e o produto foi vendido e a empresa depois ganhou royalty e tudo. Ou seja, sucesso total. Sucesso total, né? Sucesso total. Quem podia imaginar? Quem podia imaginar. Agora, por exemplo, projetos ligados a áreas... A gente trabalhou muito tempo em projetos ligados a áreas de combate a perdas. Combate à fraude de energia, por exemplo. É um assunto muito complexo. Que envolve outras questões sociais. Exatamente. Uma questão tecnológica, uma questão social, uma questão cultural. Então, até hoje eu não vi nenhuma solução que resolva esse assunto de vez. Esse assunto continua patinando nas concessionárias de energia como um assunto que resolve uma parte, melhora e tudo, mas daqui a pouco volta. Ou seja, não tem uma solução definitiva para isso. Que diga, não, agora acabou. Conseguimos resolver o problema da perda. Não. Se você for olhar, acho que a gente mais conhece aqui a Enel, a Light, a Eletropaulo, Equatorial, todas têm problemas parecidos ligados a esse assunto. Olha, o Tenório, sem querer te cortar, mas já cortando, como a gente só tem mais 10 minutos, eu queria te pedir uma coisa. Passou rapidíssimo, né? Você percebeu? A gente tem que marcar outras vezes. Vamos lá, eu queria umas dicas para o pessoal, que tem uma galera aqui te assistindo vamos aproveitar para dar umas dicas aí para o pessoal. Você tem alguma dica aí dessa área que você toca? Eu já falei algumas, né, aqui durante a nossa live, né? Vou falar algumas aqui de novo para vocês. Uma delas é discuta bem a ideia antes de você pensar no projeto. Antes de pensar em sair planejando, né? Porque projeto não é gincana, sair fazendo, né?
Você tem que pensar bem na ideia. Ela é viável? Discute bem com os stakeholders, discute com os potenciais usuários. Tenta maturar bem essa ideia antes de sair. Ah, não, vamos aprovar logo essa ideia junto ao sponsor. Não, vamos discutir bem a ideia, a viabilidade dela. Isso é importante. E aquela questão que eu falei para vocês, né, do será que eu quero isso mesmo, né? Porque muitas vezes você está pensando que quer. Cuidado com o que você deseja, né? Cuidado com o que você deseja, né? Cuidado. Nem sempre é o que Vamos você lá. Segunda. Mais uma, cara. Eu já falei essa, né? Da coleta de requisitos. Você deve fazer várias rodadas no caso de projeto de inovação. Até porque muitas vezes você conversando com um stakeholder, você acaba encontrando outro stakeholder que também precisa conversar e que você nem sabia que existia, né? Exatamente. Simule a experiência do uso do produto, que a gente também já comentou aqui. Você deve sempre experimentar o que você está querendo como produto. Tentar fazer o quê? Fazer um MVP, né? Ou mesmo antes do MVP, você simular através de uma Lean Inception, por exemplo, é uma dinâmica interessante de ágil, que você tenta criar a experiência do usuário antes de partir para o planejamento do projeto. Então, é uma espécie de um beta teste, né? Isso, exatamente. O que muitas ambiente empresas também fazem, olhando mais o lado de setor fabril, usam muito impressora 3D, né? Que também é um pouco de você simular o que vai ser o produto no final. O cara imprime, né? Aí vê, não é isso, eu quero melhorar ali. Então, para produto físico, funciona bem. Para software, talvez não. Então, a gente tem que adaptar o que fica melhor para cada tipo de produto de inovação. Pense sempre no produto como irmão do projeto. Eles se retroalimentam, a gente já falou isso, né? De fato, o produto e o projeto, eles andam juntos. Eles se encontram sempre, gente. Projeto gera produto e não pode simplesmente, porque o cara é um gerente de projeto, ele largar de mão o produto. Que muito se fala, tem o PO, e tem o gerente de projeto, tem o cara do produto, né? Então tem o cara do produto e o cara do projeto. Gente, esses caras têm que se falar. Mesmo que eles tenham atribuições distintas numa organização, eles têm que se falar. Essa semana mesmo a gente estava comentando não era live, não, era dentro do chat mesmo ali do WhatsApp, até com o Norberto, sobre se o PMO deve se preocupar com a vida do produto ou não. E aí eu estava falando que acho que sim, que um PMO de uma organização, ele tem um portfólio de projetos e ele está olhando a organização como um todo. Então, o objetivo dele ter alavancado aquele portfólio foi viabilizar produtos de interesse para a organização. Então, ele não pode largar de mão. Beleza? Então, vamos para outro. Ao escolher uma proposta de um projeto de P&D e inovação, opte pela melhor solução e não pelo menor preço. Isso é uma coisa importante também, que a gente também mais ou menos comentou aqui. Mas é aquela história, né, gente? É a mesma coisa que você vai operar o coração. Se você tiver um problema no coração, você não vai procurar um médico de menor preço. Inovação é operar coração. A gente está falando na fronteira do conhecimento. Você tem que pegar alguém de melhor know-how, aquele cara que conhece daquele assunto, para desenvolver. Mesmo sendo mais caro, vale a pena você investir, logicamente, se tem uma razoabilidade de custo, né? Ou seja, se a premissa do que você espera de resultado faz sentido em relação ao que você está pagando, isso que é a lógica. E não a comparação com outras propostas, que a gente já falou que são propostas, normalmente, que elas não são paritárias com aquela proposta. São propostas de outras soluções. Então, você não vai buscar porque ela é menor preço, se você está falando de coisas diferentes. Com certeza. Legal. Marcelo Magalhães está trazendo aqui a interação entre PMO e produtos, né? Que a gente estava falando aqui também, né? Muito bom. Meu amigo, nós estamos indo para a última etapa aqui da nossa live, né? E eu queria te pedir para deixar aí, pelo menos, assim, as suas últimas considerações, né? O que você deixaria de mensagem aí para os nossos queridos amigos e amigas que estão aí participando da nossa live? O que a gente pode falar para eles, assim, como um fechamento legal desse assunto todo que a gente conversou hoje?
Eu costumo também comentar muito isso em aula, que o profissional que está entrando em projetos não deve buscar somente uma capacitação. Eu quero fazer um MBA em projetos. Queira fazer um MBA para ser um militante dessa área de projetos, para, de fato, levantar essa bandeira, visando a gente aumentar o nível de maturidade em projetos. Não adianta você fazer cursos que você só está preocupado em botar o curso no currículo. Você tem que fazer o curso voltado a aplicar o que você aprendeu. É isso que vai fazer a diferença para você crescer dentro de uma organização. Não é o nome do curso no currículo. É o que você fez com ele. Então, isso aí fica... É no que ele vai te transformar, né? Na verdade, no que você quer se transformar, qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, qual é o seu propósito, né? Às vezes as pessoas me perguntam, eu faço uma certificação em gestão de projetos, eu faço um MBA, o que eu faço? Onde é que eu quero chegar, né? Então, assim, na verdade, é aquela pergunta de Alice, né? Para onde que eu tenho que ir? Depende de onde você quer chegar, né? Então, se você quer... a certificação... outro dia o pessoal estava me perguntando, vale a pena fazer uma certificação em ágil? Cara, você trabalha em projetos que te trazem esse tipo de demanda? Então vale. Aliás, eu nem sei se vale, de repente vale a pena você estudar e você está pronto para enfrentar esse tipo de situação, né? Eu acho que hoje a gente tem um mercado, assim, me desculpa, eu sou um pouco revoltada nesse sentido. A gente tem um mercado de certificações aí. Eu, sinceramente, eu acho que mais vale você ser um conhecedor do que um certificador, do que um grande obtenedor de certificações. Então, corre atrás aí de conhecimento que eu acho que é melhor, mas enfim. Muito bem. Tenório, uma última frase para a galera lembrar de você. Depois a gente vai botar essa live aí para quem quiser assistir. Tem muita coisa bacana, muita informação interessante. Olha, tem uma pergunta boa aqui antes de você falar a tua última frase. Como utilizar todas essas dicas formidáveis? Conta para ela. Essas dicas você tem que aplicar no dia a dia. Elas, de fato, não tem uma receita de bolo, mas fica como um norte de você olhar cada uma delas e ver se faz sentido para você. Não adianta também, às vezes uma dica, ela não é totalmente transversal, né? Não vale para todo mundo. Você tem que olhar, poxa, isso fez sentido para mim, o que ele falou. Então, cai dentro dela. Aplica ela. Exatamente, né? Não tem aquele assim one size fits all, né? Na verdade, cada um vai ver o que serve para você mesmo e descartar a outra. E eu diria uma outra coisa para complementar o que o Tenório tá falando, antes de eu dar a última palavra para ele, que é o seguinte: esteja sempre com os ouvidos abertos para escutar o que as pessoas que já passaram por isso têm a falar para vocês, né? Não tem aquela coisa de mas o que eu estou fazendo hoje ninguém nunca passou por aquilo, não passou por aquilo, mas passou por coisas similares. Então, se a gente estiver aberto a escutar, a gente tem 2 ouvidos, né? A gente certamente vai aprender, né? Então a gente tem muito a aprender com as pessoas experientes como o nosso querido Tenório Barreto. Tenório, uma frase para a galera para poder fechar a live de hoje. Final, não adianta nada um projeto com status bem gerenciado se não tivermos um cliente satisfeito usando o resultado. É o que eu sempre digo. Não adianta a gente falar que gerenciamento de projeto é panaceia, porque não é. Não adianta um projeto que atendeu escopo, prazo e custo, se você não tem alguém usando. O sucesso de um projeto é ter um usuário feliz e não um gerenciamento somente. E muito se bate, por vezes, em valorizar muito a questão do gerenciamento, se esquece dessa questão do pós-projeto, que é alguém usando o produto, o resultado do projeto. Seria essa. Em outras palavras, a respeito das pessoas, né? Não só a respeito do que se faz, mas a respeito das pessoas. Muito bom, gente. Palmas para o nosso querido Tenório. Muito bom, excelente, sensacional. Nem vimos o tempo passar. Tenório, então... Gisele, já passou rápido demais. Demais! Foi papo fluiu. Mas vem cá, cara, se alguém quiser te achar, onde é que te acha mesmo? Tenório Barreto no LinkedIn, professor _ Tenório no Instagram. Tá certo? Podem me maravilha! Te agradeço muitíssimo pelo carinho. Você, Gisele. Foi maravilhoso. Um beijo enorme.
E daqui a pouquinho, depois, não, agora não, né? Mas enfim, nós temos mais dose dupla. Dose dupla agora eu não estou fazendo mais semanalmente, porque eu estou realmente com um monte de outras coisas para tocar, mas enfim, estamos fazendo dose duplas periódicos e estamos, obviamente, procurando convidados cada vez mais interessantes. E, portanto, eu aviso a vocês quando vai ser o próximo dose dupla, semana que vem não tem. Um beijo enorme! Valeu! Tchau, tchau, Beijo, Tenório! Valeu, tchau, tchau. gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau.